Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E você que nos acompanha, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Começar a seguir o canal aqui e ativar o sininho para receber todas as notificações. Precisamos da sua interação para poder desenvolver conteúdos cada vez melhores. Isso aí, e nós somos empreendedores trazendo informação de empreendedorismo para você, comportamental e muitas outras informações que possam agregar na sua vida. Porque nós queremos que você atinja o seu sucesso, seja lá o que isso signifique para você. E para que esse podcast aconteça, temos vários parceiros que estão apoiando esse projeto, fazendo com que ele aconteça e essas informações cheguem até você. Café Govone, um café de grãos selecionados que eu não tomei hoje, mas você já tomou. Já tomei o meu. Então tá bom. Já ofereceu um? Ofereci, mas ele tá... O cheirinho tá bom, viu? Cheirinho tá chamativo. Daqui a pouco ele toma. O produtor tá tomando dele ali no fundo. Café de grãos selecionados com aquela torra ideal para extrair os melhores aromas e sabores. Para você que aprecia um bom café, nada daquele carvão que você toma aí na rua. Vem aqui conhecer o Café Govone, vem aqui conhecer o estúdio e bater um papo com a gente. É isso aí. Se você não nos conhecia e está recebendo nosso conteúdo, a culpa é da Naju. Ó, quase bateu hoje de novo aqui, mas tá o Café Govone na tela. Quase bateu no Café Govone. É, que normalmente bate, quando eu falo da Naju, aparece a Naju. A Naju, da Naju Media, ela é uma especialista em marketing, estrategista fantástica, que vai bolar a melhor estratégia para o teu negócio. Se a tua empresa precisa aparecer mais nas redes, vender mais, tem que ter uma estratégia de marketing bem elaborada, bem estruturada. Não é só sair postando no Instagram ou nas redes sociais de qualquer jeito, não. Chama a Naju que ela pode ajudar o teu negócio a crescer cada vez mais. Isso aí. E para ter um ambiente confortável, aconchegante, com ergonomia, a VF Móveis é que nos ajudou a montar aqui nosso espaço. Então entre em contato se você quer montar o seu ambiente corporativo, seu espaço de home office, da melhor maneira possível. Eles vão com certeza te ajudar e fazer um bom negócio. Isso aí. E hoje estamos aqui com o analista comportamental e leitura corporal Douglas Góes. Obrigado aí pelo seu tempo. Douglas. Douglas que já veio como plateia. A gente quase fez um podcast depois do podcast. Foi muito legal, né? E agora está aqui para trazer um pouquinho de conhecimento aí, como ele vem ajudando as empresas, os empresários e os colaboradores a interagirem melhor, desenvolverem cada vez mais, crescer o negócio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, Felipe, Cleito, Lucas, pela oportunidade de estar aqui, trabalhar, mostrar um pouquinho do nosso conhecimento, da experiência de vida, para a audiência, e o que eu puder colaborar, para trazer oportunidades, estamos aqui. A gente que agradece. Espero que você também consiga absorver bastante informação, porque eu, Cleito e o Lucas, faculdade a gente está em 100% dos episódios. Exatamente. Aqui. A gente já tem um MBA aqui. Já. Experiências de todos os segmentos. Conversadores profissionais. Isso. Será que tem especialização para isso? Essa é a melhor escola, né? Essa é a melhor escola. Não tem jeito. Cara, networking. E é um dos grandes propósitos da Store, do Store Talks e da Store em si, como consultoria, é juntar pessoas, trazer informação. Porque o que a gente fala, Douglas, o cara vai lá e acompanha um grande canal do YouTube, um grande podcast, e aí tem lá Flávio Augusto, Joel J. Cara, são caras fantásticos, com uma puta experiência. Mas eu não consigo acessar esse cara. Exatamente. Cleito não consegue acessar esse cara. Provavelmente quem está nos assistindo agora não consegue acessar esse cara. Assim, acessar que eu falo de sentar com ele numa mesa. Exatamente. Tomar um café e agora, bater um papo. Alguém aqui de Piracicaba, da região, Sim. Quer tomar um café comigo, com o Cleito, com você, eu tenho certeza que você não vai se indispor a fazer isso. Manda uma mensagem, assisti você lá no Store Talks, assisti você não sei aonde. Cara, eu quero conversar com você. É fácil acesso. Exatamente. E aí gera conexão, gera informação, cresce junto. E networking acho que é um dos principais pilares que a gente tem aqui no Store Talks. Uma coisa que mais importante que você acabou de falar aí, eu acho que tudo na nossa vida começa na casa, né? Então a gente dentro da nossa casa, o ambiente família, os amigos, e aí isso vai se expandindo, né? Então a gente aqui em Piracicaba, a gente tem que dar o privilégio para as pessoas que estão aqui, para expandir. E automaticamente quando a audiência vai crescendo, as oportunidades vão vindo e vai crescendo. Então eu vejo como grande oportunidade. Qualquer tipo de negócio que eu começo, eu trabalhei com vários tipos de coisas, de vendas, eu sempre fiz minha lista e sempre busquei trabalhar as pessoas que estão ao meu redor, primeiramente. Eu sei que é difícil,
porque as pessoas que estão mais próximas da gente, às vezes não acreditam naquele projeto, né? Sempre é assim. Mas aquilo ali é um treino, né, de você receber os nãos para depois receber o sim. Então todo o meu trabalho eu fiz isso e sempre deu certo. Os nãos primeiro, depois vem os sims. E aí é aquela coisa, né? O ambiente vai crescendo. Começava a trabalhar em Piracicaba, daqui a pouco ia para Limeira, ia para Rio Claro e começava a expandir. Foi assim todo o meu processo. Muito bom. Douglas, conta pra gente como que foi assim, um breve currículo, assim, a sua jornada. Você já começou direto com essa parte de leitura corporal e... Como fala? Comportamental, ou você trabalhou em outros segmentos, empreendeu em outra coisa antes? Então, assim, eu tenho 48 anos, parece que não é assim, melhor né? que eu, hein? 48 anos, então eu tenho uma experiência aí de vida em termos de negócio, tive loja de materiais de construção, mas o meu primeiro negócio começou com 11 anos de idade. Wow. Então eu já tinha, assim, sabe aquela visão? Eu trabalhei numa loja, num espaço, né? Que era uma fabriquinha de brinquedo, fazia peteca, pular corda, e eu comecei a trabalhar ali. Quando o pessoal abriu, né, perto da minha casa, aquilo me chamou a atenção. Eu vi alguns garotos ali, eu falei, eu quero trabalhar. Então eu já tinha aquela vontade de trabalhar, porque eu trabalhava muito com meu pai. Meu pai sempre trabalhou de pedreiro e outras coisas também. Meu pai também é empreendedor, teve vários negócios. E quando eu vi aquele estabelecimento ali aberto, eu falei, não, eu vou trabalhar. E aí tinha aquela coisa da escola. Minha mãe, não, você tem que estudar. Aí eu saía da escola correndo, aí eu fui lá pedir oportunidade e me deram um emprego. Foi quando eu comecei a trabalhar. E nesse processo, eu fiquei 3 meses lá. 3 meses, aprendi. E naquele momento eu já comecei, sabe, aguçar aquela coisa de empreender. Tanto é que eu trabalhei 3 meses e não recebi nada. Praticamente. E eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Moleque, né? E aí, nesse processo, eu falei pro meu pai, quero abrir a minha primeira empresa. Você me ajuda? Mas como, Douglas, você vai abrir empresa? E nisso eu fui persuadindo meu pai, passou mais uns 3 meses, eu ainda estava trabalhando lá. Foi quando meu pai falou, tá bom, então vamos abrir a empresa. Aí ele montou as máquinas, né? Ele montou todas as máquinas, porque ele trabalhava com obra, essas coisas. Montou algumas máquinas, serra, lixadeira, e a gente começou a montar a empresa. Então, praticamente, né, eu fazia mão de obra, mas aí tinha o processo da venda. Aí ele chamou meu tio de São Paulo para vir na sociedade e aí começou o negócio. E isso durou 7 anos. Caramba! 7 anos. Vendendo pular corda, vendendo peteca, raquete. Né, o padre, você lembra do padre? Que você puxava a cordinha? Não. Não lembra? Então eu tinha todos esses brinquedos que a gente fazia e meu tio e meu pai saíam com o carro, né, toda sexta-feira para vender no final de semana nos postos de gasolina. E nisso começou. E era produção e produção em cima de produção. Fazia 2, 3 mil petecas por dia. Caramba! É bastante. E nisso começou eu, meu pai, meu tio, minha mãe, e aí a família inteira, daqui a pouco tinha acho que uns 20 funcionários. Que legal. Foi bem legal. Então, nesse momento, eu comecei a ter essa vontade de empreender. E aí, trabalhei durante esse período, né? Estava com quanto? 11 anos. Aí, passou um tempinho, eu comecei a me interessar por outras coisas, né? Moleque, comecei a querer jogar bola. Então, paralelamente, eu treinava muito, né? Aí, treinava sempre, principalmente à noite. E nisso veio a oportunidade de eu ir para o Rio de Janeiro. Depois de alguns anos, né? Fui para o Rio de Janeiro. E me tornei jogador de futebol. Olha só. Me tornei jogador de futebol. E aí fiquei lá praticamente de 6 anos, mais ou menos. Não cheguei a profissionalizar, mas joguei no profissional durante um período, né? Não assinei como profissional, mas joguei no profissional. Tanto é que, na época, um dos diretores queria me levar para o Flamengo. Olha que beleza. Mas, né, tem aquela coisa do emocional, porque eu fui muito novo para o Rio de Janeiro, fui sozinho. Tanto é que eu fiquei 6 meses sem vir para cá. Minha mãe quase ficou doida, né? Você tinha o quê? Uns 18 anos? Não, fiquei 16, 17 anos mais ou menos. E fiquei todo esse período lá. E nisso eu aprendi muita coisa. Eu aprendi com a vida. Passei dificuldade, passei fome. Porque clube de futebol não é brincadeira, não. O glamour dos grandes, do time principal, não reflete na base, né? Exatamente. A gente fala assim, todo garoto tem esse sonho, né? Principalmente aqui no Brasil, de ser jogador de futebol. Mas lá a realidade é outra. Praticamente aí, de todos os jogadores, 1% é o que tem o sucesso, realmente o sucesso.
né? Mas assim, o que eu vejo, a cabeça principalmente do jogador ou do esportista brasileiro não é trabalhar da parte emocional. Então eu tive dificuldade, né, de ficar longe de casa, não tive um apoio. Meu pai e minha mãe não tinham essa experiência, né, para dar esse apoio também, financeiramente também. Tanto é que eu fiquei no profissional e eu ganhava R$300 por mês na época. Entendeu? Então foi difícil pra caramba, mas foi um aprendizado muito grande. Só que aí meu pai, nesse tempo, ele montou uma loja de material de construção. E ele estava pedindo, pelo amor de Deus, para que eu voltasse. E aí eu voltei, né? Já estava passando aquele tempo, né? Eu vi que estava tendo dificuldade. E aí eu voltei e comecei a trabalhar com meu pai. E aí montamos a loja de material de construção, né? Juntos praticamente, a minha irmã trabalhando com ele. E aí foi 18 anos de loja. Montamos lá 3 lojas de material de construção. Montamos ali no Jupiá, depois tinha no Astúrias, 1º de Maio, e depois aqui na Dois Córregos. E aí foi essa jornada de empreender. E eu sempre tive essa vontade muito forte de empreender. Tanto é que, assim, eu não era muito de escola, não gostava muito de estudar, né? Como todo jogador, você acha, você é jogador de futebol, eu não preciso estudar. Tinha essa mentalidade, infelizmente. Mas eu fiz o básico, né? Só que eu pesquisava muito, eu estudava assim, pesquisava muito, sem nessa área de escola mesmo. Na educação formal. Isso. Aí o que aconteceu? Como eu via que tudo precisava melhorar, eu sempre busquei qualidade, né? Estudava, a gente contratou consultores para a loja, para buscar qualidade dentro da loja, né? E aí foi se desenvolvendo. E cada vez mais eu ficava aguçado com aquele negócio de empreender, né? Preocupado com o crescimento. Exatamente. E tanto é que quando a gente montou a primeira loja, a gente ficou durante um período, e aí eu ficava do meu pai, vamos montar uma franquia, vamos montar a loja assim, né? E aí foi. Só que nesse período de montar a loja, a gente até montou, dado um tempo, meu pai e minha irmã queriam ir para a Espanha, se aventurar. Eu falei, eu não vou. E nessa época eu trabalhava no caminhão, então eu tava só caminhão, carregar caminhão na pá, carregar caminhão na máquina depois. Braçal mesmo. Braçal mesmo, chegava a carregar 3, 4 caminhões no braço no dia. Carregar cimento, aquela coisa toda, né? E eu comecei a cansar disso, falei, não, eu preciso me desenvolver. Porque o que eu começava a perceber? Eu já tinha aquela visão, eu olhava os caminhoneiros, né, e eu via, observava, cada vez mais velho, barrigudo, aquela coisa toda, né? Estereótipo. E eu falei assim, eu não quero ficar assim. Falei, pai, eu vou pra loja. Meu pai ficou doido, porque meu pai é aquela coisa mais antigo, né? É trabalho braçal mesmo. E aí eu fui pra loja. Ele até brincava, agora você virou vagabundo, né? Não quer mais trabalhar, né? E nesse processo, eu comecei a buscar informação, estudar para melhorar a loja. E aí a gente começou a fazer, eu e minha irmã. Minha irmã também abraça a causa, tem várias ideias. E a loja, na época que eles foram para a Espanha, né? Ficaram alguns meses lá, eu fiz uma mudança total dentro da loja. Você que coordenava tudo. Coordenava tudo. Tanto é que na parte, por exemplo, parte de vendas eu não tinha muita prática, né? A parte administrativa também não tinha, e eu aprendi tudo isso em um mês. Um mês. Eu falei, não, eu não vou deixar. E minha mãe também não quis ir para a Espanha. Eu falei, não, eu vou aprender. Aí minha irmã pegou ela e aprendi durante um mês, já sabia tudo. E aí eu contratei algumas pessoas para ajudar, né? E o que eu fiz? Eu via que eu precisava melhorar, porque se você vê a loja material de construção, você vê aquela coisa do balcão e o material atrás, a pessoa pede e você entrega. O que eu fiz? Eu falei, eu vou colocar a loja como se fosse autoatendimento. Então eu fui lá e comprei um monte de prateleira, né? Coloquei as prateleiras tudo em autoatendimento. Foi a primeira loja em Piracicaba com autoatendimento. Tipo supermercado. Tipo supermercado. Então o que eu comecei a observar nisso? Que quando as pessoas passavam pelas gôndolas e elas viam um produto que às vezes nem estava na cabeça dela, falaram, mas eu estou precisando disso, as vendas começaram a aumentar aí, entendeu? Faz muito sentido. Então a gente colocava o caixa ali, né, o checkout para passar as compras, e a pessoa passava em todas as gôndolas vendo o que ela precisava. Então foi a primeira loja de autoatendimento. Como que chamava a loja de vocês? Comercial Góis. E aí logo em seguida estava a Dicico, né? Que é Dicico, que lá, lembra que era no shopping? Sim. E aí lá tinha o autoatendimento. E depois as lojas começaram, várias lojas. Já era uma rede, né? Oi? Dicico já era uma rede. Já era uma rede. E as lojas começaram a ver o nosso perfil, né? Que os próprios, os representantes viam e falavam, fizeram ali, tal.
E aí um monte de gente começou a copiar o nosso sistema. Então foi a primeira loja de material de construção de autoatendimento. Legal. Cara, E é uma assim, estratégia- tirando as grandes redes, eu não vejo isso em Piracicaba. Tem pouco. Não vejo. Eu vejo assim, um sistema híbrido, algumas coisas que ficam ali em autoatendimento, mas assim, o grosso ainda depende do Sim. balconista. do balconista. É um perfil, assim, acho que é... Também não talvez- vou em muitas lojas de material de Não construção. faço isso todo mês também. Mas fui arrumar a torneira nossa aqui, naquela que a gente sempre vai aqui perto. Depende essencialmente do balconista. Não tem nada fora ali. É a estratégia do mercado, né? O mercado faz isso muito bem e entendeu isso muito cedo, não sei em que momento, sempre foi assim. Mas faz todo sentido deixar a pessoa circular pela loja, porque aí ela vai gastar bater mais. no olho, vai gastar mais, vai lembrando das coisas. Vai Mas comprar eu coisa que imagino- nem precisa, mas quer. Como é muita miudeza, acho que o receio é de roubo, né? Sim, isso aconteceu, mas aí a gente começou a se prevenir em relação a isso. Os materiais mais caros, Isso a não gente... pode ser desculpa, porque você vai nas lojas do centro que tem um monte de miudeza. É assim. Então, mas é o que ele falou, é um perfil de negócio mais antigo, né? Sim. Principalmente você vai pegar um jovem de 18 anos e abrir uma loja de material de construção, a não ser que seja um processo de transição de família, né? Um negócio de família. Não, mas não abrindo uma loja nova. Começar do zero, o meu sonho é um negócio Se você fora, está fazendo isso, por favor, nos avise. Queremos te conhecer. fora da casinha. E isso foi um pouco da jornada em termos de empreender, né? Só que aí a gente montou essa loja, aí eu falei pro meu pai, vamos montar uma outra loja. Aí compramos um terreno lá no Astúrias. Aí montamos uma loja lá no Astúrias em Pleno crescimento praticamente do 2 bairro. meses. Olha como é que é interessante, a gente vê a oportunidade, né? Tinha os pedreiros que consumiam com a gente, então muitos dos pedreiros eles compravam fiado, aquela coisa toda. Tinha muito forte o fiado naquela época, né? E aí, Os calotes. Os calotes, e tinha bastante. Aí aquilo foi acumulando, né? Aí um dia eu peguei e falei, pai, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todo esse pessoal que está devendo pra gente, os pedreiros e os serventes, vamos fazer um mutirão. E aí a gente levantou, em praticamente 15 dias levantamos o barracão. Que sacada. E pegamos e recuperamos todo aquele dinheiro, Uma investimos. permuta ali já. Exatamente. E olha que interessante, na segunda etapa, e agora? Como é que vai colocar material? Aí a gente foi e fizemos uma negociação com todos os fornecedores para pagar durante 4 meses. E aí encheu a loja. E aí deu certo. O bairro estava em crescimento. Bairro em crescimento, a gente pegou um loteamento novo, né, e colocamos a loja e, nossa, era trabalhando sábado e domingo, de segunda a segunda praticamente. E foi muito forte. Ganhamos dinheiro, mas também perdemos, né? Porque quando você monta as coisas muito rápido, sem um planejamento, e aí acontecem os erros. Então tem aquela coisa de preparar as pessoas para trabalhar com você, tudo certinho, contratar as pessoas certas, e aí tem muita correria, a gente acabou atropelando alguns pontos. E isso foi um dos pontos que não deram certo. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo que o pessoal foi para a Espanha, né, a minha irmã voltou e ela queria montar uma loja de roupa de bebê, não queria mais material de construção. Porque a gente já estava um período grande ali naquele mercado, né? Queria buscar novos horizontes. Só que também não deu certo. Foi um planejamento errado. E nesse momento a gente começou a descapitalizar. Nesse momento passou um tempo, aí é aquela coisa, né? A falta de planejamento, quando você entra em processo de banco, aí vem aquela juros sobre juros. Foi quando a gente começou a quebrar. Aí quebrou uma loja, quebrou a outra, e aí a loja de roupa de bebê durou 7 meses, o investimento de praticamente naquela época 120 mil, né? E aí foi um dos erros, né? De você atropelar algumas etapas. Só que aí que a gente fez... Tá vendo? A gente sempre fala isso aqui, planeje. Né? Você pode até fazer um planejamento mais ou menos, é melhor do que nenhum. Mas tem que ter um planejamento e executar ele, porque só executar sem saber para onde você está indo, Exatamente. vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai lá na frente e vai ter alguma coisa que vai acontecer. E aí foi isso. Aí depois a loja fechou, a loja dela fechou, a gente ficou com uma loja só. E como a gente estava num processo de banco, a gente teve que sair de um local, você vê como é que é, né, aquela dureza, né? Você sair de um local, a gente montou em outro local. E aí durou mais ou menos uns 4 anos. Aí a gente vendeu a loja. Ficou um pouco cansativo, né? De tanto desgaste, né? Porque a gente vê como que empreender não é fácil no Brasil. E aí teve aquele desgaste. E aí a gente vendeu a loja e aí foi uma outra jornada. Que aí eu fui trabalhar com vendas externas, venda na rua.
Antes de você entrar nesse assunto, eu queria até entender um pouquinho. Não conheço o mercado de material de construção. É um mercado que briga por preço ou tem algum diferencial que o pessoal consegue agregar? Como que era lá com vocês? Então, a maioria briga por preço mesmo. Preço, muito preço. Às vezes você via um lugar, um cimento que custava, não sei hoje, estou totalmente fora de preço de material de construção, mas vamos dar um exemplo. Você vendia a R$18 para ganhar R$2,50, tinha gente que ganhava 50 centavos no saco de cimento. Só que o trabalho, para você ter caminhão, né, que a gente tinha 3 caminhões, para manter os custos de funcionário e manutenção de caminhão não era fácil. E contratar, né, caminhoneiro não é fácil, principalmente para essa área de material de construção. Você coloca o caminhoneiro lá, o caminhão quebra toda semana. Era complicado. Exige muito e os caminhões normalmente não estão em bom estado. Exatamente, exatamente. E aí você tem que fazer uma prevenção, aquela coisa toda. Quando o caminhão estava na minha mão e na mão do meu pai, era muito difícil quebrar, mas quando entrava motorista, porque o pessoal não tinha cuidado, né? Entrava num terreno, né? Pegava, um exemplo lá, o terreno barro, né? Aí afundava, tirava o caminhão de qualquer jeito, aí quebrava cardan, quebrava câmbio, e isso é caro demais. Então tudo isso, na hora que você vai, né, montar um processo, você tem que analisar tudo, né? E não é fácil, não é fácil. Então aí quebrou, a gente cansou desse processo e é como você falou, tinha aquela briga de preço, muito desgastante, né? Mas como nós tínhamos uma loja, a primeira loja nossa era de bairro, então praticamente todo o bairro comprava com a gente. Uma clientela fiel ali. Só que é aquela coisa, né? Comerciante de bairro, 90% do nosso faturamento era fiado. Entendeu? E também já é outra risco situação, gigantesco. Traz um risco gigante. Não que assim, o pessoal pagava, mas aquela coisa, né? Demorava a pagar 2, 3 meses. E a gente não cobrava juro daquilo, né? Você vai numa qualquer loja, tem juros. E não cobrava. Só que acabava a gente assumindo todo esse custo, né? E a hora que a gente podia ter dinheiro para investir em outras coisas, o dinheiro ficava parado. Então é uma coisa que a gente vê isso acontecendo bastante aí no mercado. Quebrava o fluxo de caixa, né? Quebrava o fluxo de caixa. Então você vê mais uma coisa de planejamento que você tem que fazer. E aí a gente vai mudando, né? Mudando o sistema. Tanto é que quando a gente montou no Astúrias, também era autoatendimento, loja só de miudeza, né? Não jamais trabalhava com caminhão, porque trabalhava eu, meu pai e a Vanessa, e não existia fiado, foi quando a gente começou a se recuperar, entendeu? Que aí a gente via o dinheiro entrando. Porque material de construção, a grande parte do faturamento, né, bruto é em cima do areia, pedra, cimento, ferro. Mas a margem minúscula. A margem pouca, né? Agora a miudeza, a margem é muito alta. Só que aí aquela coisa, né? A gente foi cansando, né, de ficar atrás do balcão. E eu falei, eu quero buscar novos ares, outras coisas. Que eu estava cansado, porque eu tenho um espírito livre, eu gosto de estar, sabe? Praticamente nunca trabalhei para ninguém. Aí depois da vida fui trabalhar no Outback, que foi uma escola também, né, como garçom, e fui trabalhar na loja 100, na parte de vendas. E ali eu aprendi bastante também, foi muito bom. Porque aí, nossa, é o que eu falo, assim, trabalhar com vendas talvez seja o melhor caminho para quem está começando, né? Exatamente. Porque você consegue vivenciar essa negociação que depois, como empreendedor, é o que você vai usar todo dia. Exatamente. Tem jeito. E quando que você faz a transição para essa área que você está hoje? Então, tudo isso, né, dentro de um processo de vida, eu tive numa escola, né, de filosofia e desenvolvimento da mente, né, chamava Fênix. Não sei como é que está hoje, né, não estou acompanhando mais. E fiquei durante lá 14 anos nessa escola, entendendo como é que o ser humano funciona. E eu tinha sempre essa pergunta dentro de mim, né, para que tudo isso, né? Quem eu sou, onde estou? Parece um clichê essas perguntas. Onde estou, onde vou, né? Para que tudo isso? Eu ficava fazendo essas perguntas. Para que trabalhar? Para que estudar? Para que casar? E essas perguntas ficavam batendo muito forte dentro de mim. E aí foi quando apareceu. E eu, assim, nunca fui para nenhum tipo de religião. Eu ia para uma, não entendia, não é isso. Eu ia para outra, não me achava. E fiquei caçando. E eu procurava mesmo, assim, sabe? Fui tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Leitura de mão, sabe? Igrejas, várias coisas, espírito, tudo. Só que não me achava. Aí foi quando eu encontrei a associação, fui convidado pelo meu primo
E foi onde que eu me encontrei dentro da filosofia, né? Onde eu entendendo como que a minha mente funciona, entendendo como que o mecanismo da vida funciona. E aí fiquei me desenvolvendo durante 14 anos. Mas chegou um tempo que eu falei assim, chega, né? É muito conhecimento. Agora tem que botar em prática. É obesidade mental, né? Exatamente. Colocar isso em prática e compartilhar. Exatamente. Aí foi quando eu falei assim, agora, o que eu faço? Deu aquela vontade, sabe quando vem aquele chamado, daquele estalo, faz alguma coisa? Porque eu me desenvolvi, eu tive muito resultado na minha vida com tudo aquilo que eu aprendi, né? E aí veio aquela vontade de querer ajudar as pessoas. Falei, mas como começar? E nesse momento eu estava no meu casamento, há pouco tempo, e minha esposa não entendia, porque minha esposa foi criada numa família tudo certinho, todo mundo estudou, fez faculdade, empresa, tudo bonitinho, né? Emprego ou concurso? Exatamente. Minha sogra, ela adora concurso público, né? Ah, não, vai fazer um concurso público. Concurso público e poupança. Exatamente. 2 tiros no pé. Um em cada um. Exatamente. Pra mim, pelo menos, E aí ela teve aquele conflito no casamento em relação a isso, muito forte. E agora? Você vai fazer o quê? Eu falei, não, eu vou tentar. Mas isso eu continuei trabalhando paralelamente em processo de vendas. Conheci o multinível, não sei se você já ouviu falar de multinível. Sim. Nesse processo do multinível eu aprendi muito, não tive muito resultado, mas eu tive um resultado razoável. Né? Mas aprendi muito na rua, aprendi muito no processo de venda. De aí tá assim, no tete a tete com a pessoa, né, lidando assim dentro da casa das pessoas, onde a gente era convidado para ir fazer apresentação de produtos, fazer apresentação de negócio. Foi quando eu aprendi muito a lidar com pessoas, porque eu tinha muita vergonha, assim, sabe? Muita vergonha. E aí eu fui me soltando, e aí eu falei assim, não, agora eu tô preparado. Foi quando aí comecei a ir para esse mundo do desenvolvimento humano. Nesse processo, que aí dentro disso tem uma história gigante, né? Senão eu ficaria mais ou menos. Nesse processo, eu conheci o meu ex-sócio, né? Que a gente já se conhecia há um tempo, né? Nas baladas da noite aí, do Capitão Jack, acho que vocês lembram, né? Era bom, hein? Eu tava aqui nessa fase. E ele começou a estudar coach, foi aquela onda do coach no começo, lembra? E nesse processo eu gostaria de conhecer, porque eu conhecia a filosofia, que era uma coisa mais para dentro, mais centrada, né? Não tinha aquela coisa desse mundo, como é que chama? Da inteligência emocional de alto impacto, vamos fazer aquela coisa, auê, né? Não era muito isso em termos de motivação, era mais para dentro mesmo. Mas ele trabalhava com isso. E aí eu quis conhecer. Aí ele me apresentou, nisso a gente montou uma sociedade, aí começamos. Montamos um instituto. Aí eu fui buscar inteligência emocional de alto impacto, fiz alguns cursos também, né? Aí eu já tinha feito hipnose, fui buscar outras ferramentas, apometria, xamanismo, né? Vários outros tipos de ferramentas, né? Para poder me aperfeiçoar naquela área. Porque aí eu queria também ver a parte terapêutica. Mas foi muito forte aquela parte da inteligência emocional, que está no palco, mostrando, ensinando, né? Não era o meu forte, era mais do meu sócio. Mas foi uma jornada de 2 anos que a gente fez, tivemos resultados, de repente algumas divergências de ideias, separamos a sociedade, né? Aí eu fiquei 2 anos, aí eu fiquei diretamente na terapia mesmo, atendendo 1 a 1 durante praticamente 2 anos. Aí eu comecei a conhecer mais o ser humano. Porque aí você vai anotando tudo certinho, observando. Aí você vai descobrindo que é mais complexo do que você imaginava. Exatamente. Aí vendo as crenças, as dificuldades que as pessoas tinham na parte emocional. Bloqueios. Fui descobrindo isso. Mas assim, quando deu o start mesmo, foi quando eu conheci o Corpo Explica, né? E a fisiognomonia. Isso faz o quê? Uns 5 anos, 6 anos mais ou menos. Conheci a fisiognomonia primeiro, depois eu fui conhecer o Corpo Explica, que é praticamente a mesma coisa, só que numa linguagem um pouco diferente. E foi quando eu dei o start mesmo. Aqueles traumas que eu ainda tinha, eu desbloqueei através da leitura corporal. E foi muito bom. O resultado para mim foi incrível. Porque assim, uma dificuldade muito grande que eu tinha, principalmente na parte de inteligência emocional de alto impacto, de estar no palco, porque eu tenho dislexia. Tenho dislexia.
Então, a dislexia... Já é uma explicação de você não gostar da escola no momento também. Exatamente. Eu sofri muito na escola. E ninguém sabia disso. Hoje todo mundo está sabendo. Eu falo isso só nos treinamentos. Eu sofri muito, né, do bloqueio. E eu lembro exatamente o bloqueio, porque aí eu fiz uma auto-hipnose. Eu lembro, a primeira coisa que a professora falou, primeiro ano, abre o caderno para fazer uma leitura. E depois de um tempo, né? E eu não tinha dificuldade, porque eu tinha dislexia. Só que naquela época ninguém sabia. Nem diagnosticava, nem sabia. Não sabia. Exatamente. E aí eu vi aquilo ali e agora, como é que eu falo? Eu trocava as palavras, né? E escrever trocava. E nisso me dava nervoso. Aí todo mundo ficava me olhando. E a professora não achava normal aquilo lá. E ela pegava o apagador da lousa e pá, na minha cabeça. Várias e várias vezes. Então eu tive que tentar aprender a ler na força. E aí não conseguia, pegava o aluno, lembra que colocava no canto da parede? Isso. Pegava o aluno pela orelha, chorando, e ficava lá de castigo. E nisso criou um bloqueio absurdo, trauma, né? Absurdo. E isso me incomodava muito. Como que é o nome da professora? Eu acho que ela é até falecida já, porque, nossa, o nome dela chamava Dirce, mas ela assim, era uma pessoa maravilhosa. Mas ela era muito... que eram os métodos da época. Exatamente. Ela era muito rígida, muito rígida. E antigamente a turma achava que era a frescura da criança, né? Exatamente. Preguiçoso, preguiça, vagabundagem. Exatamente. Alguns até eram. Não tinha conhecimento para fazer esse filtro, né, pai? Mas não é colocando na parede que a pessoa vai aprender a ler, né? Exatamente. Mas você falou da auto-hipnose. Como que é esse processo? Então, aliás, explica um pouco o que é, porque assim, a gente tem a ilusão de que a hipnose é alguém ali com um pêndulo na sua frente e o cara faz você imitar galinha sem que você saiba. É bem estereótipo, mas você foi buscar bem estereótipo. Assim, isso que você está falando é a hipnose de palco, né? Eu trabalho com hipnose clínica, que é a hipnose né, para terapia mesmo, para tratamento. Essas coisas funcionam? Funcionam. Né, até um ponto, mas você tem que pegar a pessoa certa, aquela pessoa que realmente está aberta. Você vai num público ali, você observa, através da observação, você percebe aquelas pessoas que estão mais engajadas com você. Aí você pegou aquela pessoa, ela está aberta, porque a hipnose ela só funciona se você se abrir para a hipnose. Você tem que se abrir, você tem que permitir. Não existe aquela coisa, eu vou te hipnotizar aqui e vou fazer o que eu quero com você. Não, isso não existe, entendeu? Isso é muito mito que tem na internet. E aí o que aconteceu? Você acha não em filme, série, né? Desenho animado? E nisso, aí eu falei assim, não, eu quero trabalhar com a hipnose clínica, né? Que é o tratamento mesmo. Só que você aprende a fazer a auto-hipnose. Eu fui trabalhando muito forte isso, né? Mentalizando, fazendo respirações, meditações, onde eu aprendi muito dentro da associação. Muito. Entendeu? Eu entrava dentro de mim mesmo e fazia aquele tipo de visualização. Por exemplo, criava uma frase, né? Eu sou isso, e mentalizava, sentia, e aí você vai trabalhando o seu subconsciente, né? Tirando aquelas memórias onde está tudo bloqueado, onde está praticamente escondido aquelas memórias, você traz ela à tona, e aí você sente. Foi quando eu comecei a me desbloquear em relação a isso. Mas eu desbloqueei mesmo, foi com a leitura corporal. Aí eu fui pro palco mesmo. Já usou a hipnose para se favorecer? É possível usar a hipnose para se favorecer? Então, eu acredito assim, não sei se isso é legal. Legal não é, mas é possível? Tem gente de todas as índoles. Tem. Assim, vocês trabalham com pessoas, vocês trabalham com empresa, né? Empreendedorismo, qualquer tipo de processo persuasivo, você está influenciando a pessoa. Sim. Tá. Entendeu? Você está influenciando a pessoa. Aí vem aquela coisa, você está influenciando para um ganha-ganha ou você está influenciando para um ganha só? Se você for influenciar para um ganha, aí vem um processo de egoísmo. Se quiser atender, fica à vontade, Douglas. Agora não. Aí isso é egoísmo, né? Você está usando, aí entra má fé, né? Má fé. E dá para fazer isso. Dá mesmo. Dá para fazer isso. Dentro da leitura corporal nós temos os 5 comportamentos e um deles é o psicopata, que não é patologia. Você pode usar o psicopata, né, para você influenciar. Que aí você vai influenciar a pessoa de tudo e persuadir ela e levar para onde você quer. E aí a hipnose também te ajuda, porque aí você usa técnicas, né, para isso. Aí a importância do quê? Da responsabilidade. Eu acredito muito nisso.
Responsabilidade. Qual a sua intenção? É realmente de você levar, né, para as pessoas, né, uma coisa boa, construir algo bom, né, construir algo que vai ajudar todo mundo, né? Agregar, ou você vai trazer para você? Porque o mundo dá muita volta. Aquilo que você faz aqui um dia vai voltar para você. Então eu acredito muito nisso. Mas a gente sabe que tem pessoas no mundo que têm mais intenções, tanto boas quanto más. Então dá para influenciar sim. Perigoso, tem que escolher um terapeuta correto. Você tem que estabelecer uma conexão, né? Uma confiança, uma linha de confiança. Senão, os problemas surgem. Exatamente. Então, a auto-hipnose, e eu faço isso todos os dias, eu treino todos os dias. Meditação, respiração, né? Hoje eu estou criando um hábito, eu não tinha muito assim, eu gosto de pesquisar muito, mas ler livros eu não tinha muito hábito. Agora eu estou começando a criar o hábito de ler livros, né? Só que não só ler o livro, mas pegar o livro e começar a praticar. Né? Criar aquele hábito de todos os dias, pegar um pouquinho de cada coisa e praticar. Do conceito. Aprendi muito assim dentro do conhecimento. Conhecimento sem ação não vale nada. Sim. Entendeu? E quando você vai tratar alguém, você vai ajudar as pessoas, você tem que ser o exemplo daquilo que você está falando. Então você tem que ser aquilo que você está falando. Hoje eu vejo muito na internet, vocês acompanham, as pessoas falando como se fosse um papagaio. Mas na hora que você chega próximo, não é nada daquilo. Não é aquilo, né? Não é aquilo. Então isso dá para perceber bem. Principalmente na leitura corporal. Na leitura corporal a gente consegue identificar muita coisa. Hoje você trabalha com, quando você fala da leitura corporal, depois eu vou perguntar um pouco mais sobre você comentou aí dos 5 tipos, né? Sim, isso. Mas hoje você trabalha ensinando a pessoa a fazer leitura corporal, ou você trabalha num processo terapêutico analisando a pessoa, ou é as duas ferramentas? Como funciona? Não, hoje eu ainda não estou fazendo esse processo de ensinar a pessoa, criar formações para ensinar. Estou trabalhando para o ano que vem para isso, já começar a ensinar, criar um produto para ensinar as pessoas. Tanto na parte da fisiognomonia, que é muito profunda. A fisiognomonia é uma leitura mais morfológica, é uma leitura em movimento. A leitura tem a parte fixa também, mas a leitura dos traços de caracteres, é leitura fixa, que todo mundo tem um padrão, alguns mais acima, mas outros mais abaixo. Tem um padrão, mas você consegue, por exemplo, se eu fizer uma pergunta para você aqui, você vai me responder. Se eu mexer em algum ponto que eu vejo no seu rosto que tem um processo de trauma, o seu corpo já vai me dar uma resposta em movimento. Mas eu posso fazer uma leitura fixa também, através se é mais triangular, mais retangular, mais redonda, aí é uma leitura fixa. Aí existe um padrão, pode ser mais forte ou menos, entendeu? Interessante. E aí tem aquela coisa da linguagem do corpo também. Tá querendo que ele faça isso, né? Eu adoro ser cobaia dos outros. Entendeu? Cobaia não, você já está praticando, mas ao vivo, assim, cobaia ao vivo. Mas como que funciona isso? Você falou de 5 tipos, você comentou de um psicopata, mas você já fez um parêntese que não é patologia. Sim. Como que funciona isso? O que é isso? Na leitura dos 5 traços de caracteres que foram desenvolvidos lá para os psiquiatras, terapeutas antigos, Lowen, Navarro, Freud, desde aquela época, quando você vai começar a fazer o processo de leitura, eles seguiram um padrão de observação. E aí foi se desenvolvendo isso. E aí observaram que nós temos um corpo mais retangular, mais redondo, mais triangular, mais quadrado, uma ampulheta, que a gente fala que é mais simétrico, e tem cada traço, desse perfil tem um nome. Tem o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista, que também não é a patologia, e o rígido. Esses 5 traços têm tipos de comportamento, que começou lá na barriga da mamãe. Então, a estrutura física é reflexo ou induz um comportamento? Um comportamento, exatamente. Que começou lá na barriga da mamãe, através do processo chamado de mielinização. Começa no topo da cabeça. Como? Mielinização. Mielinização. Que começa no topo da cabeça, vai até o final da coluna vertebral. Nesse processo, vai descer como se fosse descendo uma energia, entendeu? A criança vai se desenvolvendo do 0 até os 5, 6 anos de idade. Nesse processo, um exemplo, o esquizoide, toda a energia ele joga para a cabeça, porque a mamãe,
tá na barriga da mamãe, ele sente uma energia de desconforto, uma ansiedade da mamãe. Preciso pagar uma conta, um exemplo, né? A gente dá sempre, tem várias pessoas que falam a mesma linguagem. A barriga da mamãe, a mamãe sente uma ansiedade, preciso pagar a conta, ela fica nervosa. O útero contrai, o bebê sente aquilo lá, mas não sabe, tem aqueles espasmos, né? Então ele sente a dor, ele joga toda a energia para a cabeça, né? Quando ele joga toda a energia para a cabeça, a tendência é essa cabeça se desenvolver mais, você entendeu? E nisso vai descendo, saiu da barriga da mamãe, já tá o bebê ali, tem um colinho da mamãe, a mamãe cuidando, né? Aí vem o oral, que é o perfil mais arredondado. Quando a mamãe não está cuidando do bebê, fazendo comidinha ali, o bebê está no bercinho e está chorando. Qual é o processo dele? Ele está comunicando, né? Ele está chorando. Qual a tendência? A mamãe vem correndo para acolher. Ou vai dar um mamar, né? Vai dar chupeta, vai virar para a boca. Só o colo. Oral, colo. Então, qual a tendência desses dois? Só para vocês terem uma ideia. Nesse processo do esquizoide, a primeira dor que a criança sente, né, o bebê sente, é a rejeição. Está sentindo uma dor, mas eu não sei o que é. Então, ela se sente rejeitada. Entendeu? O oral se sente abandonado. Mas, ao mesmo tempo, você cria mecanismo de recurso para sobreviver àquele ambiente. Primeiro aqui, dentro da barriga, depois fora. Entendeu? O esquizoide, o que é? Capacidade, inteligência. E é onde a gente já começa a ver. A pessoa que tem a cabeça maior, você observa que já tem capacidade, né, de inteligência, ele vai mais para o raciocínio, né? É mais racional para as coisas, entendeu? Então, é mais inteligente. E isso é científico? Científico, hoje comprovadamente. Interessante. Entendeu? Aí tem os outros traços. Tem o psicopata, que é o traço mais triangular. A criança já está andando, já está se desenvolvendo, brincando, aquela coisa toda. Mas aí ele começa a desenvolver um processo de quê? De negociação. Papai e mamãe está ali, ele quer negociar com papai e mamãe. Sua filha. Pelas histórias que você conta, sua filha. Tá bom. Ele é aquela coisa do engraçadinho, sabe? Quer fazer aquelas gracinhas papai e mamãe dá risada, só que aí o papai, chega, agora chega. Aí o que a criança faz? Quer tentar de novo. Você não quer fazer? Então aí começa um processo de negociar. A minha filha faz muito isso. Papai, eu vou te dar um abraço, um beijo, eu te amo. Aí eu falo para ela, o que você quer, filha? Eu quero um celular novo. Então ela começa a querer dar alguma coisa, mas ela quer algo em troca. Então ela começa a negociar. Só que ao mesmo tempo ele traz a negociação como um recurso, ele também tem a dor, que ele aprende a manipular. Manipulação, que aí eu acabei de falar para vocês, sobre a manipulação que a criança começa a fazer, né? Quando ela vai para o recurso, ela manipula ou persuade, vamos dizer assim, para um ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar. Mas quando ela vai para a manipulação, ela traz só para o ganho dela. Só para ela. Benefício próprio. Exatamente. Entendeu? Aí vem o masoquista, que é aquele aspecto mais quadrado, né? Quadradão, mais forte, troncudão. Ele faz as coisas mais lento. Por quê? Porque quando a mineralização está descendo, ela está nos esfínteres. Aquela coisa do cocô e xixi, que ele ainda não segura. Vai no banheiro, faz cocô, o papai e a mamãe falam assim, você está fazendo cocô e xixi aí no chão, na fralda, você tem que ir no banheiro, aquela coisa toda, né? Tem criança aí que ainda usa fralda. Não, você tem que ir no banheiro. Aí existe aquela cobrança, a criança começa a observar aquilo e começa a se sentir humilhada. Essa é a dor do masoquista. E ele observa aquilo que faz, ele tranca, quer segurar para não fazer cocô e xixi na calça. E aí o que ele começa a desenvolver? Eu faço as coisas mais devagar. Aí ele começa a criar métodos, entendeu? Devagar. Então aí a gente começa a observar as pessoas dessa forma. Entendeu? Então você observa que você tem dor e tem recursos. Aí vem o rígido. O rígido já está naquela disputa, né? Que tem aquele triângulo, vamos dizer, triângulo amoroso. Papai, mamãe e o filho. Né? Só que eu sou homem. Aí eu vou para o lado da minha mãe, mas eu quero disputar as coisas com meu pai. Percebe? É assim que funciona. Então eu quero tirar o meu pai. O que isso acontece? Eu não quero ser trocado, né? Ou traído pelas pessoas, ou pelo meu pai, ou pela minha mãe. Eu sou o primeiro. Então eu quero ser sempre o primeiro. Então eu começo a desenvolver aquela, né, mais forte, mais simétrico, bonito, né? Não tem muito a ver com beleza, mas tem a ver com mais simetria. Você precisa aparecer, você precisa de destaque, você precisa de brilho. Então ele desenvolve esses recursos, entendeu? Foi quando eu descobri isso daí. Eu tenho
O meu rígido, ele tem 30%. E o meu masoquista tem 25%. Isso é legal falar, né? Ninguém é uma coisa só. Exatamente. É uma mescla deles. É uma mescla deles. E alguém chega a não ter nada de algum deles, isso é possível? 100%? Sim, não ter nada de um dos... Não. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem Sempre. Que seja 1% tá ali. Tem alguma coisa. Porque o que ele está falando é que você desenvolve características físicas e estratégias conforme a situação da sua vida durante o processo, até os 6 anos. Isso, mais ou menos. Todo mundo passa, acho que toda criança passa por essa situação de desfralda, né? Tipo, vamos parar de usar fralda, tem que usar o banheiro. Exatamente. Mas acho que impacta mais umas do que outras. Exatamente. Tá. O que acontece? O ambiente vai te formando, o ambiente vai te formatando. E não tem como controlar isso, porque você está vivendo. Nós somos frutos do meio. Exatamente, nós somos frutos do meio. Então o ambiente vai te formatando. Mas você tem um mecanismo de defesa, que são os recursos. Aí você usa eles. Luta e fuga. Exatamente. E quando eu recebi a minha leitura, eu achava que eu era totalmente emocional. E eu sou extremamente racional. Porque eu tenho 30% de rígido, 20% de psicopata, né? E 12% de esquizoide. Então, somando isso, eu tenho um percentual maior de racionalidade. O oral e o masoquista é mais emocional. E eu achava que eu era emocional. Quando eu descobri isso, aí eu falei, caramba, eu estou vivendo na dor. Entendeu? Aí eu comecei a trabalhar isso diariamente nos meus traços. Aí vem aquela coisa da observação, o vigiar constante do que eu estou sentindo. Eu estou sentindo que eu estou sendo traído, né? Ou trocado por uma situação, eu quero brilhar, quero me destacar naquilo ali. Entendeu? Foi quando eu dei aquela virada de chave. Eu tinha pavor de falar em público. Isso aqui, pra mim, era o caos. Você não estaria aqui... Jamais. Antes de fazer esse processo. Não, jamais. Por quê? Uma coisa que estava na minha cabeça, a crença da dislexia. Você entendeu? Sim. Porque, assim, na minha cabeça eu tenho que ser perfeito. É aquela coisa da perfeição. Se não tiver perfeito, eu não faço. Aí entra o processo de procrastinação das coisas que eu vou fazer. Você entendeu? Tem um monte de ideias, um monte de coisa que eu preciso fazer, mas enquanto não tiver perfeito eu não faço, porque eu preciso mostrar para vocês que eu sei. Entendi. E às vezes a gente não faz o que tem que ser feito por causa desses mecanismos. E como esse processo todo, eu não sei se tem mais algum componente, com certeza tem outras ferramentas, sim. Mas como que esse processo todo acontece dentro de uma equipe que você, pelo que eu entendi, você faz as terapias individuais, mas também faz isso dentro de equipes. Exatamente. Corporativas. Eu estou desenvolvendo um projeto junto até com o Jeremias, né? Da gente trabalhar para o corporativo, para ajudar, né, as empresas. Uhum. Por quê? Dentro da fisiognomonia, que é um outro tipo de leitura, que é uma leitura mais global, né? Faz a leitura do rosto, principalmente do rosto, mas também do corpo, certo? A China, né, lá o Egito, a Índia usa muito essa técnica dentro das empresas para colocar as pessoas na cadeira certa. Então aquela pessoa que quer se destacar mais, você coloca ela onde? Nas vendas, né? Você pega um psicopata, né, ou até um rígido, você coloca ele para se destacar, para ir para a rua, para vender, para se comunicar e falar com pessoas. Se você fizer isso, colocar ele atrás de um escritório, atrás de um computador, para ficar sozinho, você está matando ele. Vira angústia. Então você percebe que a pessoa vai criando um processo de doença sem perceber. Entendeu? E o que eu vim observando nisso daí? Dentro das empresas, dos comércios, muitos, vamos dizer assim, não gosto de falar de certo ou errado, mas as pessoas na cadeira errada. Sim, trabalhando na dor, que foi o que você falou. Exatamente. Eu tenho uma pessoa... Isso a gente vê que é a maior parte dos casos, inclusive. Porque a pessoa aceita o trabalho que tem, às vezes a maior parte não escolhe o trabalho que quer ter, né? Mas putz, desse jeito o ensino médio vai ficar muito extenso. Eu tenho um projeto de ensino médio, que eu vou colocando coisas que eu acho que todo mundo tem que saber. O ensino médio já dura 30 anos, o cara não aguenta fazer esses 3. Porque assim, por exemplo, o que eu brinco, que a gente conversa todo mundo deveria aprender no ensino médio. Educação financeira básica, vendas, direito, vendas, contabilidade básica, algumas noções básicas disso para ela conseguir se virar na vida, porque eu vou ter que trabalhar com dinheiro, eu vou ter que me vender constantemente, eu vou ter que de certa forma inovar. Agora você está me trazendo mais uma informação
que seria importante a pessoa saber, Quem no ela mínimo, é. o perfil dela. Exatamente. Onde ela vai trabalhar no recurso, né? Que você colocou. Porque aí ela já... Ó, fiz uma análise aqui com você com 17, 18 anos, você é mais pra cá. Essas são as profissões que talvez você se desenvolva melhor. Sim. Se a pessoa vai usar ou não, O problema é o problema dela. é dela. Exatamente. Mas hoje o que acontece? A pessoa sai, o que eu vou fazer? Aí eu tenho um pai que trabalha no negócio, ela vai para aquele negócio e não tem nada a Meu ver. pai é médico, vou estudar medicina. Aí Meu pai é engenheiro, vou estudar engenharia. Exato. São poucos que quebram essa regra, né? Exatamente. Quem foge disso, né? Aí, eu, por exemplo, eu sou contador. Meu filho, eu já percebo que ele não tem nada com contabilidade. Mas eu tenho um pouco desse conhecimento, uma preocupação disso, e eu falei, vou tentar direcionar ele para algo melhor. Mas, numa família mais tradicional, mais antiga, vai fazer contabilidade. Sim. Tanto é que a minha conversa com ele foi: você tem o ensino médio todo para você escolher. Se você não escolher, aí você vai para contabilidade. Sim. Porque aí eu não sei mais como te ajudar. Mas você tem 3 anos para você, vai pensando o que você gosta. Eu estou pensando em fazer um processo de vocação com ele para poder identificar. Mas... nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Então, e nem todo pai também, tem essa visão, né? E não tem nem o conhecimento. Nem o conhecimento, exato. Espero que você esteja tendo agora. Não, mas assim, o que é importante a gente ver? O resultado que isso traz. Porque tudo que a gente vai fazer é importante o resultado. Eu estou falando para mim. E para as pessoas que eu fiz um processo de tratamento, praticamente 99% de resultado de tudo que elas buscavam. Resultado. Eu dou um exemplo de uma moça que eu tratei, uma senhora que eu tratei lá em Araras. A gente foi lá fazer um diagnóstico com ela, né? Tava eu e meu sócio, a gente foi fazer um diagnóstico e lá a gente fez uma leitura básica, né? E ela estava passando um processo depressivo muito forte, muito grande na vida. E ela tinha uma loja, né? Hoje está bem maior, uma loja de produtos naturais, e ela estava passando por dificuldade, né? Emocional, depressão, ansiedade, muito forte. E estava perdendo a mão da loja, os funcionários estavam dominando totalmente. E ela até comentou na época, né? Eu perguntei para ela, falei assim, quanto que você fatura nessa loja aqui, vendo do jeito que tá? Eu faturo 200 mil por mês. Tá bom. Mas por que você não fatura mais? Porque não tem condição. Não tem condição? Aqui a gente já conseguiu ver um monte de coisa. Beleza. Aí a gente fez o diagnóstico, depois ela foi fazer a leitura, aí eu fiz um processo com ela de 5 sessões. Eu desenvolvi um processo de 5 sessões. Uma estratégia, porque eu fazia... Começo, meio e fim. Isso, exatamente, porque eu fazia 5 sessões, mas na área da hipnose. Aí eu fui juntando algumas ferramentas. Juntando vários tipos de ferramentas. Beleza. Criando terapias ali. Exatamente. Aí a gente fez um processo de 5 sessões. Dentro desse processo, ela já conseguiu identificar vários padrões que ela tinha dificuldade, traumas, ela já começou a mudar. 6 meses, ela estava assim, encantada. O faturamento dela triplicou. Faturava 200 mil, ela estava assustada. Ela falou, Douglas, eu estou vendendo, né, nos meses que são ruins, a mesma quantidade que eu vendo no final do ano. Mas ela mudou toda a equipe, porque ela entendeu o processo e ela começou a aplicar dentro da loja. A gente não fez o processo dentro da loja dela, ela fez o processo. Ela fez. E aí nesse tempo, foi o quê? 1 ano e pouquinho, essa mulher trocou de carro, o faturamento dela aumentou, ela trocou de casa e aumentou a loja, trocou até do espaço dela, em 1 ano e pouquinho. E aí você liga para ela de vez em quando, ela fala, eu tô na praia. Praticamente cada 15 dias, 20 dias ela está na praia. Está viajando. E a loja funcionando exatamente do jeito que ela quer. Como? Através da leitura corporal. Isso não foi só 1 ou 2 pessoas, foram várias. Isso a gente fala na área de trabalho, né? Na área de loja, comércio. Mas eu fiz alguns tratamentos na área de relacionamento, né? Pessoas que estavam num relacionamento tóxico e saiu desse relacionamento porque... demorou um período, né? Porque até a pessoa não realmente aceitar aquilo que precisa, né, sair daquele relacionamento, porque vê que não tem futuro, porque a outra pessoa não quer, não busca, né? E aí a pessoa virou, hoje ela agradece. Isso sim, foi várias pessoas, bastante gente mesmo que a gente fez tratamento. Eu fazia em média 2, 3, 4 leituras por dia. Uma galera. E desgasta isso também, né? Bastante, porque tem a parte energética, né? Dentro do processo, assim, de terapia, quando você se conecta, um exemplo,
nós aqui não estamos conversando, qualquer tipo de conexão existe um desgaste energético, Sim. tanto de uma parte quanto de outra, entendeu? O que precisa ser feito? Depois que a gente termina, você faz um processo de limpar essa energia. Por quê? É a sua energia. Aqui é a egrégora de vocês. Eu estou participando porque vocês me convidaram, mas não é a minha egrégora. Que tipo de energia? Porque nós estamos em 2 ambientes, ambiente negativo e positivo, certo? As pessoas negam sempre o negativo. Negam, não, isso não existe. Existe o visível e o invisível. E elas não olham o invisível, só que nesse invisível está acontecendo um monte de coisa. E aí você tem que fazer essas limpezas energéticas, que aí você usa reiki, cura prânica, outras técnicas que a gente, né, faz terapêutica. E isso você limpa essa energia. Aí você não carrega essa energia no seu campo, entendeu? E isso a gente faz. Então, só que assim, conforme você vai fazendo um a um, vai acumulando alguma coisa de energia. E isso vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando. Tanto é que eu estou indo mais para o lado do corporativo por causa disso. Não tem tanto desgaste de energia. Por quê, Felipe? Por causa que quando você entra num processo de crença muito forte, que eu chamo aquela coisa de dor existencial, que vem da ancestralidade, papai, mamãe, vovó, né, vovô, que são coisas lá atrás. Quem acredita em reencarnação, essas coisas, vai se identificar. Quem não acredita, né, vai buscar para entender. Você vai trazendo todos esses traumas e esses karmas dessas vidas para a sua vida. Você entendeu? E aí você vê esses traumas do papai e da mamãe em você. Só que o que acontece? Freud falava muito sobre. Você reprime todas essas energias. Você não aceita que nós temos a inveja, nós temos a soberba, nós temos a gula dentro de nós. Ah, não, eu não sou guloso. Ah, não, eu não tenho inveja. Todos nós temos. Só que como que você lida nesse processo do ego com esses arquétipos, com essas energias? Entendeu? Que aí você vai observando isso no seu dia a dia. Observando, eu tenho raiva, um exemplo, eu tenho raiva. Qual a tendência das pessoas? Estou num trânsito, bateu o carro, tendência de pegar uma ferramenta, uma chave de roda e aí vem outro, aí vem o guarda, vou preso, eu tomo um tiro. Né? As pessoas não observam. Não, o que você faz? Você entra para dentro, observa as suas sensações, aceita que está dentro de você, respira, traz para sua presença e vai tentando se acalmar. Aquela coisa, lembra aquela história de contar 1, 2, 3? É exatamente isso. E aí você vai trazendo para dentro de você, observando os seus aspectos, né? Vamos dizer assim, das sombras que você tem. Então nós precisamos aceitar isso. E é muito difícil as pessoas falar sobre a sombra, porque dói. Entendeu? Quando você fala das dores, é a mesma coisa. Então, qual que é o objetivo? É você levar as pessoas para o recurso, mas não negar a sombra, não negar as dores que você tem. Elas continuam ali, mas elas precisam ser controladas e dominadas. Entendeu? Uhum. Aí entra aquela coisa do self, do eu, né? Do eu superior. Aí você usa a conexão com o eu maior, o eu superior, né? Para você começar a ter uma conexão forte e dominar esses aspectos do ego. Que doideira. E aí entra uma coisa assim, tá, mas como que eu trabalho isso? Eu trabalho sempre em 8 áreas da vida, né? Que é o comportamento, o relacionamento financeiro e a carreira. Que aí entra um pouco dentro do trabalho de vocês, carreira, transição de carreira. As 4 saúdes, saúde física, mental, emocional e espiritual. E dentro desse processo da leitura, eu vou fazendo as perguntas. Eu faço uma roda da vida da pessoa e vejo qual que é a satisfação em cada área dela. A pessoa está no financeiro. Meu financeiro está 2. E às vezes a gente vai olhando, observando no corpo dela, no rosto, e validando através do comportamento do que ela fala, né, a gente vai validando, não está no financeiro. Está no relacionamento, papai, mamãe, ou relacionamento com a esposa. E aí você faz um trabalho em cima daquilo, e aí muda o financeiro dela. Muda completamente. Então foi isso que a gente foi, né? Eu fui fazendo, fui validando e fui buscando outras ferramentas. Eu fui validando com outras ferramentas. Agregando isso. E tem algum caso que não dá sucesso? Não consegue atingir o objetivo? E o porquê disso? Você consegue? Simples. Caso perdido. Exatamente. A pessoa não quer. A pessoa não faz. Tá.
Tanto é que quando eu faço, um exemplo, eu vou fazer um processo de venda para ela, venda normal, precisa, a pessoa que vai comprar um processo terapêutico, fala, ó, custa X. Aí eu faço uma promessa para ela. Se dentro desse período que a gente for fazer, você não tiver o resultado que você está buscando, eu te devolvo o dinheiro. É difícil fazer um negócio desse. Sim. Né? Nenhuma pessoa pediu dinheiro de volta até hoje. Nenhuma. Todas tiveram resultado. É aquela coisa, tem os altos e baixos. Você sobe, desce, sobe, desce. Isso é um padrão, né? Eu chamo isso de... Ninguém está em um bom dia sempre, né? Hã? Ninguém está em um bom dia sempre, Sim. né? Você tem o sobe, né? E o mesmo vale para o contrário, né? Ninguém está no mau dia sempre, né? Exatamente. E esse processo de sobe e desce chama de vida, né? É o gráfico da Bolsa de Valores. Mais ou menos. Sobe caindo, né? É isso. Nesse processo, você subiu, mas tem um acontecimento na sua vida que você ainda não passou, né, o que precisava passar. E aí vem uma quebra. Tudo aquilo que você está subindo, você cai novamente. E aí vai seguindo padrões, né? Padrões, repete, repete, repete. Enquanto a pessoa não sair daquilo, ela vai repetir nesses padrões. Até que você vai buscar o conhecimento, ver onde está essa quebra desse padrão, e aí você dá um salto. Que eu falo assim, aí eu vou colocar uma meta, não coloca uma meta de 5 mil, né? Porque senão você bate no teto. O objetivo é passar do teto, porque senão inconscientemente você fala, não, eu preciso ganhar 5 mil. Aí você para naqueles 5 mil e não sai dele. É um salto com vara, então. Exatamente. O sarrafo tá ali, mas tem que passar por cima. Tem que passar por cima. Legal. Entendeu? Você vê, né? Isso é ensinamento de videogame, né? Você tem a fase difícil, você vai jogando, Super Mario Bros. Né? Luquinha se identificou ali. Você vai sempre, às vezes você enrosca e depois você consegue. Evoluindo, ganhando. Ô, Luca, eu perguntei, eu tô falando muito rápido, não? Oi? Tá falando muito rápido? Tá tranquilo. Tá legal. Tá de boa? É complexo. E quando você... Bom, você falou que não teve nenhum caso de devolução, né? Mas já teve algum caso que a pessoa não devolveu, mas ela falou Você assim, sentiu que ela estava insatisfeita? tipo, eu não... Às vezes o que eu estou entendendo que você está falando é que vai ter um conflito muito grande interno. Sim. De situações emocionais que a pessoa, às vezes, ela não quer passar. Sim. Já chegou a ver a pessoa falar assim, eu entendi, eu sei que funciona, mas eu não vou fazer porque eu não quero enfrentar esse medo e vou ficar onde eu tô. Sim, exatamente. Teve, hoje, de todas as pessoas, 2 pessoas fizeram isso. Mas ela viu que ela não estava querendo enfrentar o medo. Ela não estava querendo enfrentar a dificuldade. Aí ela falou, vou dar um tempo. Mas ela não pediu dinheiro de volta, porque o erro não está nela. Mas quando eu faço a promessa, eu falo assim, tá bom, eu vou saber se você fez ou não, tudo bem? Se você não fez, eu vou saber. Aí eu não tenho como devolver o dinheiro. Aí ela sabe disso. Então eu jogo a responsabilidade dela para ela também, não só minha. Esse é um trabalho em conjunto, eu faço minha parte, mas se você não fizer a sua... É mais ou menos como a academia, né? Que eu pago e eu nunca emagreço, mas eu também nunca vou. Tem como? Eu devolvo, se você não perder Vou no peso... nutricionista, ela passa o cardápio e eu vou no McDonald's todo dia. É mais ou menos isso. Você fala, tem que seguir o método. Entendeu? Então você vê, se você pegar isso no mundo corporativo, né, os chineses, por que os chineses estão crescendo? Eu sempre falo isso, os chineses estão crescendo muito, porque eles contratam, né, os mestres estratégico para poder colocar as pessoas no lugar certo. Os generais chineses, eles chamam os generais de acordo com o perfil dos traços dele. Uhum. Você entendeu? Aquele perfil mais arredondado, que é mais general, sabe, mais comandante, mostra no perfil aquelas pessoas que têm aquela bochecha mais forte, maior. Você não vale nada. Mas tô falando mentira? São parecidos. São todos iguais. Assim, não desacreditando, mas já desacreditando, se esse processo for pôr em prática em grandes empresas, ou assim, sei lá, que passaram... Ainda não podemos falar centenas de empresários, mas já passou próximo disso. Próximo disso, quase 100 empresários. E todos eles reclamam muito da questão da mão de obra qualificada, que é difícil treinar, que é isso, que é aquilo. Sim. É difícil achar gente. É muito difícil. Enfim, é muito difícil. Tudo o cara que contrata não está afim e não consegue achar outra pessoa. E talvez falte conhecimento de, por exemplo, aplicar isso e entender que eu não posso pôr um cara... Você deu o exemplo do masoquista que não pode ficar atrás da mesa? Não, masoquista pode. Ele que é. Só para vocês entenderem, dentro dessa pergunta, Só te interrompendo, tem que fazer um trabalho desse na contratação. Então, é isso que eu tô falando. Juntar o trabalho do Douglas com a Beth.
Porque... E aí vai ter uma empresa voando. Tem que fazer uns testes, fazer uns protótipos. Porque eu vejo muito isso, todo mundo reclama do funcionário. Sim. Mas o que eu estou usando para contratar? O bate-papo, e aí você já falou que a indicação, pessoa... é primo do meu amigo. E você comentou que a pessoa às vezes tem um traço e ela está contradizendo o que ela realmente é. E no processo você consegue mostrar isso para ela. Exatamente. Isso não é aplicado na contratação hoje. Sim. Não. Hoje é uma conversa, se o santo bateu, você a gente bota, entra. Na maioria das empresas. Tanto é que eu tô fazendo isso começando a fazer isso com uma empresa. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a contratação, certo? Nesse momento ela vai chamar o pessoal para fazer entrevista, ela vai fazer as perguntas e eu vou já deixei praticamente algumas perguntas anotadas, ela vai fazendo a pergunta e eu só vou observar. Só observar e anotando. Como cada um responde. Isso, e o corpo também. Aí você quer uma pessoa em que perfil para a sua empresa? Eu quero assim, assim, assim. Tá bom, eu vou escolher aquela pessoa. Então essa pessoa, ela está pronta para isso. Mas ela está totalmente pronta? Não, porque ela não entende sobre isso. Aí você tem que trazer para um processo de treinamento. É uma segunda etapa. Ok. Eu pego a pessoa com potencial e depois eu desenvolvo o potencial. Porque às vezes ela não sabe, ela está na dor. E isso é individual, não é um treinamento padrão, não é um processo padrão para todo mundo. Cada um você tem que adaptar o processo para atingir... Exatamente. Só que o que é assim, quando você vai fazer essa seleção é individual, mas quando você vai fazer para um treinamento, você pode colocar em grupo. Ok. Porque a informação da leitura fixa é um padrão para todos. Ok. Entendeu? É um padrão para todos. Aí ela vai, conforme você vai fazendo um treinamento, ela vai se identificando, nossa, eu sou assim. Um exemplo. Dá um exemplo meu na minha vida particular. Eu e minha esposa. A gente tinha alguns choques, algumas divergências em alguns pontos. Quando eu fiz a leitura, hoje o meu relacionamento com a esposa é maravilhoso. Eu falo isso no treinamento. As pessoas não acreditam. Mas, Douglas, você é feliz? Eu falei, não que a gente não tenha problema ou divergência de ideias. Tem. Mas quando eu olho ela dentro do comportamento dela, eu estou entendendo que ela está na dor. Aí eu dou um passo para trás, eu observo, eu saio de cena. Deixo ela viver aquele processo dela. Quando eu estou, mesma coisa. Entendeu? Um exemplo, o Mazoca, ele é mais explosivo, mais bravo. Ela vai entrar em atrito comigo quando eu estou nesse momento? Não, ela se retira. E aí eu observo como é que eu estou. E aí eu também me retiro. Então a gente não tem esses atritos muito fortes, entendeu? Hoje praticamente é só amor. Muito bom, cara. Mas é interessante, faz sentido, né? Bom, funciona assim. Preciso testar. Aí dentro do relacionamento, olha como que é interessante. Você pode escolher a pessoa que você quer. E tem alguma coisa errada nisso? Não. Acho que não. Você escolhe exatamente a pessoa que você quer. Porque muitas vezes a gente escolhe as pessoas pela emoção daquele momento. Ou porque por exemplo, o homem, aquela menina é linda, é maravilhosa, eu quero isso, ela porque... Mas e as outras coisas que tem por trás disso? Entendeu? Você tem que observar. Que é o que eu chamo dentro da filosofia o radar. Você tem um radar. Você tem que usar o seu sexto sentido. E aí você vai atrair aquela pessoa exatamente que você precisa daquela pessoa. Porque dentro do processo de casamento, a gente tem que ter a capacidade o vigiar, de saber lidar com o processo do casamento. Porque casamento também tem as dores e as dificuldades. Sim. Mas você tem que trazer isso para o aprendizado, para a experiência. Não é aquela coisa, estou passando dificuldade no casamento, daqui a pouco separa. Separa. Você vai arrumar a pessoa exatamente igual àquela que você largou. Sim. É só observar o padrão. Às vezes até fisicamente, você vai buscar aquela pessoa muito parecida com aquela que você estava. Tem alguma combinação de perfil que é melhor? Por exemplo, eu não sei, mas pelo que a gente já conversou da outra vez, o que você está trazendo mais aqui hoje, eu sou oral. Sim. Tem essas características. Qual perfil desses combina melhor com o oral? Lida melhor. Tem essa na questão de crescimento mesmo. Eu não sei a fundo. Por exemplo, o oral, ele é um péssimo executor. Então, seria ideal que ele tivesse uma pessoa mais, sei lá, rígido, não, masoquista, que executa mais. Porque eu tenho complemento. Eu tenho uma pessoa pensando, vendendo, e uma pessoa mão na massa ali produzindo. Tem essas combinações? Como que funciona? Você falou do relacionamento, tá? Mas vamos colocar... Mas pode ser para empresa. Eu vou contratar uma pessoa, certo? O que eu tenho que fazer? Várias pessoas. De rescisão aqui. Não rescindi nosso contrato. O que eu faço? Então eu pego uma pessoa que nem o esquizoide. É um cara que tem muitas ideias, mas ele tem dificuldade de execução.
Então eu pego o esquizoide. Esse cara vai trazer as ideias, ele é muito inteligente, só que a ideia dele viaja muito, ele vai muito lá para cima, sabe? Viaja na maionese mesmo, mas é um cara de ideias. O cara que é o líder, ele tem que observar que ele tem que pegar todas as ideias desse cara, mas ele tem que pegar o cara que é o executor, que é o quê? Mas o comunicador, que seria o oral, que é o cara que vai falar, que vai comunicar aquele processo de um projeto, um exemplo. O esquizoide vem, desenha o projeto com as ideias. O oral, ele vai comunicar essa ideia. Quem que vai liderar essa ideia? Que vai distribuir? O psicopata. Ele que distribui, ele que delega para essas pessoas. Ele é ótimo para delegar. O masoca, ele vai dar tudo isso daqui que eu vou organizar passo a passo para quem? O rígido executar. Você entendeu? Então teria que ter, no mundo da Barbie, os presidentes... Uma hierarquia. No mundo da Barbie eu teria que ter como diretor, CEO ou gerente um psicopata. Quem mais busca isso? O psicopata e o rígido. Liderança, eles querem ser líderes, entendeu? O esquizoide, ele não quer. Ele quer ficar na caixinha dele. Daqui. Você quer deixar o esquizoide no recurso? Bastante ideia? Dê oportunidade de falar sobre ideias para ele. De colocar projetos, ideias, objetivos. Fala? Não, é foda. Fala. É porque assim... Já gerou conflito. Já gerou conflito. Não, porque se você, com esse conhecimento, eu monto minha equipe baseada nisso. Exato. Eu pego... A gente vem falando eu sou... Eu dei o meu exemplo, eu sou oral. Então eu não tô então na minha empresa, eu não posso estar dirigindo ela. Talvez é melhor trazer um sócio que vai, seu psicopatinha lá, pra ficar... Aí eu falo pra ele, você separa que uma vez por semana você vai sentar com o meu esquizoide, deixa ele falar. Cara, tô com esses problemas aqui, ó, lista de problemas, pensa aí. Deixa ele pensar. Entendeu? E aí o psicopata olha, isso aqui dá pra usar, isso aqui viajou na maionese. Isso. Obrigado. Volta semana que vem aqui. Aí entra um pouquinho do masoca, né? O masoquista, ele vai falar assim, ó, essa ideia aqui é boa, mas vamos deixar essa aqui de lado? Você vê que ele compreende o outro, ele não rejeita a ideia do esquizoide. Porque aí é o momento, se ele rejeitar, fala, não, isso aí não existe. Nossa, você bloqueou o cara. O cara não vai, ele vai começar a entrar dentro da caixa. Ali, né? Exatamente. E se não adianta você querer pedir rapidez de um masoca, de um masoquista. Se você pedir agilidade dele, você vai matar ele. E ele vai pegar aquele ponto lá do projeto, aí ele vai rever, para ver se está tudo certinho. Então não peça agilidade dele. E o que as empresas fazem? Não, tem que ser rápido, tem que ser agora. Precisamos de urgência, resultado. Padrão brasileiro, cultura, para já. Não é um processo de construção a longo prazo. Na vida, assim, particularmente, porque eu sofri muito com isso. Eu queria resultado rápido, porque o meu psicopata é alto, o meu rígido é alto. Então eu queria fazer resultado. Aí o que acontecia? Eu ia perdendo energia. Conforme o resultado não vinha dentro do tempo que eu queria, eu começava a perder energia. Aí eu vinha para novo projeto. Não concluía nenhum. E não concluía. Aí vem a procrastinação, o procrastinador, quer fazer um monte de coisa e não faz nada ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele perde energia. Aí vocês vão olhar para mim aqui agora, tá? Vocês estão observando minha sobrancelha? Agora que você falou, sim. Agora. Isso. Observando minha sobrancelha, correto? Se você perceber aqui, no final dela, ela não é mais desgastada, com menos pelos, isso tem uma tendência de começar um projeto rápido e perder energia. Aí eu paro. Você olhando uma sobrancelha. Olha só. Você entendeu? Olhando uma sobrancelha. Você pegar... Sobrancelha todo mundo. A você. Se você pegar aqui na minha sobrancelha, não tem um corte? Acho que é desse lado ou desse lado aqui? Esquerdo aqui? Isso. Não está conseguindo ver? Tem uma falha. Tá uma falhinha. Eu tive uma cicatriz aqui muito forte, eu cortei aqui. Essa cicatriz me deu um tipo de comportamento. Eu tenho dificuldade muito grande em termos de sociedade, principalmente com o lado masculino, porque tem a ver com o lado esquerdo. Lembra? Yin e Yang? Então, o lado esquerdo, masculino. Então, eu tenho dificuldade, então eu tenho que trabalhar muito forte isso em mim. O que eu aprendi? Que eu não tenho que ter sócio, eu tenho que ter parceiros. Eu não posso estar preso a uma sociedade. Aí não dá certo. Porque eu já tentei 3 vezes e não deu certo. Agora a parceria está dando certo. Olha como é que é interessante. Tem que se ajustar, né? É interessante, né? É uma ferramenta assim que já vou sair oferecendo para todos os clientes.
Cara, Não faz você vai sentido. montar a equipe. A gente vem falando isso desde sempre, cara. É difícil. As pessoas reclamam e não estão sabendo por quê. Às vezes está aí a solução. Talvez os empresários precisam olhar mais essa parte de não só investir na contratação, na seleção, mas também investir numa análise mais profunda, um teste psicológico adequado. Que as pequenas acham que isso é despesa, custo. Eles não olham isso como investimento. Sendo que eles poderiam estar olhando, trazendo ferramentas para um processo seletivo de diversas fontes, né? Tem o filtro inicial do currículo, tem a pessoa que vai fazer análise corporal, vou ter o psicólogo para traçar outras questões e vou juntar esse quebra-cabeça e, não, esse aqui ele é bom, mas ele precisa ser desenvolvido aqui. Ok, vai ser um gasto maior, mas o seu turnover reduzido drasticamente. Exatamente. Interessante, muito interessante. E isso que a gente está falando de uma leitura fixa, tá? Na hora que você entra na leitura, né, da fisiognomonia, que aí tem tudo. Que a leitura da fisiognomonia é a leitura das aparências. Todo o processo, que nem aqui, você e vocês dois, né? Os dois que é sócio, certo? Aqui é uma extensão de vocês dois. Tem o terceiro ali. O terceiro, desculpa, Lu. Aqui é uma extensão de vocês. Então, isso é fisiognomonia. A casa de vocês é uma extensão de vocês. Tudo tem que estar em harmonia e equilíbrio. Vou chegar, você vai chegar no... Como que é o nome do negócio lá? Porra, não sei Lemente, cara. Porra. Nossa, fugiu um negócio de ambiente. Alguém me falou disso também algum dia. Feng Shui? Feng Shui tem alguma relação com isso? Tudo, só que assim, o Feng Shui na fisiognomonia é um pouco diferente desse que tem aí, do que do ocidental, né? É diferente. Mas no Feng Shui, você pode, né, colocar os móveis, né, nos lugares certos que vai trazer uma harmonia e essa extensão sua. Olha como é que é interessante. Quando eu montava a loja, montava o processo da loja, eu conversava, olha, é doido isso que eu vou falar, é doido. Eu conversava com as prateleiras, eu conversava com os produtos, eu me conectava, porque tudo é energia, é uma coisa concreta, certo? É concreto. Mas se você acelerar isso aqui, a física já mostra isso. Acelera isso aqui, você vê o quê? Energia. Que vai descendo, vê energia. Você tem que se conectar a essa energia, você tem que falar com ela. Isso é um processo que a gente fala da tela mental. Você constrói um processo para assim, olha, eu estou me conectando aqui com essa mesa aqui vai ter bastante convidados, e esses convidados vão trazer, né, muitos outros convidados que vai trazer grandes resultados para a nossa empresa. Você conversa com o seu ambiente. Isso é fisiognomonia. Só que esse ambiente, ele está ligado às forças da natureza. Aí entra mais um outro ponto. Entendeu? Uma leitura do astral. Então você pega a primavera, eu funciono muito bem em outubro, novembro e dezembro. Por quê? Porque eu sou fogo. A minha energia é fogo, é ação, sabe? E o fogo espalha, olha, tá vendo? Isso é fisiognomonia. Ele espalha, ele vai. Só que se ele for com muita intensidade, ele até machuca. Então tudo é equilíbrio, entendeu? Então, tudo é equilíbrio, agora essa frase. Então você vai construindo. Tudo tende ao equilíbrio. Você vai construindo até nas datas, né? Primavera, verão, outono, inverno. Qual que é a data melhor para você? Isso na fisiognomonia a gente consegue ver. Ela vai aprofundando cada vez mais. Interessante. E aí você vai fazer um planejamento de uma empresa. Coloca tudo isso para ver se dá errado. Não dá errado. É muito difícil. Só que aquela coisa, existe o processo de planejamento, né? Resultado no começo, curto prazo, é muito difícil. Eu estou começando a ler o livro, eu esqueci o nome do autor, que é o Hábitos Atômicos. Ah, sim. Cara, para mim foi Não, ainda não. Fantástico esse livro. Né? É você criar pequenos hábitos no seu dia a dia e implementando em alguns no seu dia a dia, porque às vezes a gente tem um dia muito atarefado, mas você vai implementando vários hábitos. Só que assim, você não fica preocupado com o resultado agora, deixa acontecer e vai fazendo todos os dias. Todos os dias. Eu tinha mania de pegar e querer ler 30, 40 páginas de uma vez. Não, hoje eu pego 10 páginas, 15 páginas no máximo e absorvo aquela leitura, entendeu? E vou praticando ela. Para mim foi fantástico. E assim, esses dias que eu estou lendo, abriu minha mente de uma forma absurda.
E parecia que o livro estava me procurando. Você falou um negócio aí, eu lembrei. Atitudes criam hábitos, hábitos criam comportamentos, comportamentos criam mentalidade. Algum dos livros do Napoleão Hill, eu acho que foi na Lei do Triunfo, mas se não foi, em todos os livros ele deve mencionar alguma coisa desse tipo. Você modula a sua mentalidade pelo comportamento. Não é assim, eu estou triste, eu preciso mudar minha mente. Não, vá fazer alguma coisa que te deixe feliz. Consequentemente, você vai mudar a sua mente, você vai ficar feliz. Exatamente. Não é a mente controlar o comportamento, é o comportamento controlar a mente. Exatamente. Entendeu? Aí, voltando um pouquinho na hipnose, eu crio de manhã, né, e à noite algumas frases que eu vou colocando para quê? Para trabalhar o meu subconsciente, porque na hora que eu vou dormir, que está entrando naquele processo de sonolência, tal, aí que o subconsciente abre, aí eu falo as frases e dou o comando. E normalmente eu coloco um copo d'água ou uma garrafinha d'água e tomo água. Quem falou isso que eu coloquei para praticar isso foi o Larry Ribeiro. Aí você vai lá, toma um golinho de água e dá o comando. E deixa, porque a gente não dorme, praticamente a gente não dorme, nosso cérebro não dorme. Sim. A gente dorme, fecha para o corpo descansar, né? E aí na hora que você acorda, você ainda está aquela sonolência, o subconsciente está aberto. Aí você dá o comando novamente. Isso eu chamo de processo de reprogramação mental. Aí você usa mais uma técnica para todo dia estar melhorando isso. Só que aí, né, a gente está falando das coisas físicas e mentais, tudo bem? Mas e a espiritual? Que a gente não vê. Eu ia só, antes, anota o espiritual aí pra gente puxar, depois voltar nesse ponto. Mas você colocou uma coisa anteriormente, que é o seguinte. Você fez um comentário que logo no começo você falou que você traça, eu não sei o nome você falou, já esqueci. Roda da Vida? Roda da Vida. Aí você comentou o seguinte, às vezes a pessoa está falando, meu problema é no financeiro, tal, mas durante o processo você identifica que não é financeiro. O financeiro está mal, reflexo de um problema, de repente... De relacionamento. Sim. Agora você está trazendo uma outra ferramenta que é uma reprogramação mental. Sim. Só que se ela achar que o problema é do financeiro, ela está tentando reprogramar o financeiro e na verdade é emocional, ferrou com tudo. Por isso tem que ser tudo meio que encaixado, né? Sim, exatamente. Por isso que o conhecimento traz luz. Só que só o conhecimento não. Você tem que ter... É por isso que tem uma pessoa fazendo o processo, guiar, ela sozinha, exatamente. Né? E aí você vai entrar nisso, ó. Você está focando aqui, mas vamos... Depois a gente olha isso aqui, vamos para cá. Ela vai perceber depois que o problema não estava ali, onde você estava direcionando. Mais ou menos isso? É isso aí. Tá. Porque o que acontece? Qual que a gente vê aqui no Brasil? Lá nos Estados Unidos é completamente diferente. Hoje o coach está muito banalizado aqui no Brasil. Infelizmente. Mas lá é muito sério. Muitas empresas têm um coach dentro da empresa para ajudar os funcionários. O funcionário não está produzindo. O que está acontecendo na vida daquele funcionário? Ele está com problema de relacionamento com a esposa. E aí esse cara não está produzindo. Resolve, traz aqui, o que está acontecendo? Vem aqui, vamos ver o que está acontecendo. Aí vai lá e resolve. Esse cara vai começar a produzir. Só que as empresas não investem. Tem medo de investir. Achando, porque isso não é a curto prazo. Eu não sei se é medo, cara. Eu acho que é cultural e comportamental exatamente. Mesmo. Não é medo. Vou gastar dinheiro com isso, o problema é do cara, não é meu. Tá, mas é o cara que não te está trazendo retorno. Eu vejo muito por esse lado. Tem esse fator, tem um fator cultural. O Brasil consegue banalizar qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de estudo. Como você disse, o coach. Ele começa nos Estados Unidos, quando ele vem para o Brasil em algum momento, e eu não sei... Errou o pé. Em algum momento ficou banalizado. Hoje, muitos coaches não estão usando o termo coach porque banalizou. Banalizou, exatamente. Você queima. Ele fala que ele dá outras palavras. Aí depois você começa a conversar, para quem conviveu com algum coach, conversou com um coach, você fala, tá, são ferramentas de coach. Mas a pessoa não fala coach mais. Sim. Porque banalizou. Mas isso acontece com tudo no Brasil. E o coach, assim, eu não me formei a coach, né? Eu gosto muito das ferramentas, mas assim, eu acho muito extenso. Muita coisa que às vezes o brasileiro não está preparado para aplicar. Vai cansando, entendeu? Então... Esse é outro problema do brasileiro, tudo imediatista. Né? Imediatista. Então,
Mas eu acho a ferramenta, né, do coaching uma ferramenta maravilhosa para resultado nas empresas. É só aplicar. Mas infelizmente isso não acontece. E com uma pessoa séria que faça direito. Exatamente. Né? Não é pegar o cara da esquina, acabou de se formar com um curso de 2 horas. Vai fazer que nem muitas e muitas vezes. Quantas coisas eu já fiz gratuito para aprender? Bastante. Sim. Vários treinamentos, né, várias terapias gratuitas, aprendendo, acompanhando outras pessoas para poder aprender, porque é aí que você vai vendo, entendeu? Aprende na prática, não tem jeito. E o resultado é incrível, incrível, incrível. Mas volta lá no espiritual. Você estava comentando do equilíbrio, você falou trabalho a reprogramação mental com a água ali. Mental, mas tem o lado espiritual. Então, o lado espiritual. Tudo está no espiritual. Tudo começa aqui, ó. Aí vai descendo, até chegar no físico. Né? Começou aqui. O que você tem que fazer? Buscar conhecimento. Porque o que alimenta o espírito? Conhecimento. Mas são coisas que você já tem dentro. Né? Jung vai falar isso. Todo conhecimento, né, já está dentro da gente. Presente, passado e futuro. Então você tem que acessar isso. Você tem que buscar a espiritualidade. Então, você estando em harmonia, que você falou, estando em harmonia espiritualmente, o resto na sua vida tudo funciona. Tudo funciona. O problema que eu acho, tá, é aquela coisa de dogmas. Religiosidade. Isso, exatamente. Quando você vai para a religião, aquela religião e começou a colocar muitas coisas que vai te travar e você acredita naquilo ali cegamente, sem analisar, sem trazer para a razão, porque nós precisamos trazer para a razão e para a emoção, os dois. Você não faz uma coisa só. Né? Mas a razão, ela vai te trazer, não, é isso mesmo, tal, tal. Mas aquela história por trás disso, você tem que fazer essa análise. Senão você se joga para aquilo, e aí? Você precisa de um senso crítico ali para ver se faz sentido ou não. Precisa, só que não pode ser no excesso, porque senão você não dá... Senão você vira ateu. Senão você não se dá oportunidade para as coisas. Ah, não, vou criticar aquilo ali, então não me dou oportunidade. E bloqueio. Tudo que me chama, eu vou. E analiso o que é. Se eu vejo que não me serve, eu saio. Entendeu? Eu estou num projeto junto com um amigo que ele chama Fernando. Ele trabalha com proteção veicular e seguros. Ele me chamou, Douglas, vamos trabalhar junto? Nossa! Aí a gente já montou um projeto, ele está amando. 1 semana de trabalho com ele, o resultado incrível. Ele aplicou algumas coisas que a gente conversou sobre todo esse processo que a gente está falando aqui. E a gente nem fez nada ainda, a gente está começando ainda. Tá fluindo. Começando. É que eu falei para ele que ia dar uma segurada, porque eu tenho treinamento agora, o segredo, final de semana. Então, estou muito atarefado em cima disso. Fala do projeto aí, né? Muito atarefado em cima disso. Então, aí eu falei para ele, segura, semana que vem a gente já monta o projeto e vamos para cima. E é um projeto muito bom, porque trabalha com o quê? Trabalha você fazer o seguro dos carros e você tem uma adesão e o cliente, né, paga muito mais barato do que as próprias seguradoras. E é muito bom o resultado. Porque você, na hora que você faz o contrato, você recebe a adesão na hora. Só que você tem uma recorrência. Você está montando uma aposentadoria ali, entendeu? Da carteira de cliente. Você recebe um percentual. E é muito top. Então a gente vai construir um projeto em cima disso. Aí, eu falei, semana que vem a gente vai meter o rei nisso aí. Vamos fazer acontecer, né? Beleza. Aí esse final de semana eu tenho um segredo. O segredo é um treinamento que eu montei junto com o meu ex-sócio, que a gente tinha uma esteira de produto. Né? Que tinha o primeiro produto, segundo, terceiro, quarto, esse era o último produto. E como eu vim da filosofia, que é um produto muito filosófico, né? Muito mental, muito para dentro, né? E lá a gente vai trabalhar, é como se fosse o segredo, né? Daquele do livro Segredo, trazer ferramentas ali de... Né, do livro, trazer ferramentas mesmo de materialização, de tela mental, de você construir, de co-criar aquilo que você quer, entendeu? E aí esse treinamento vai ser feito em 2 dias. Esse é um treinamento piloto praticamente, né? Eu tenho um projeto para o ano que vem que ele vai agregar um processo de 1 ano inteiro e esse treinamento vai ser o start para esse projeto. Legal. Entendeu? Porque o que eu observei, Felipe, é assim... Eu percebi que só o alto impacto emocional não estava trazendo resultado. Ele dava aquela... como se fosse, dava aquela abertura. Uma luzinha. Mas, você abre uma luzinha e algumas coisas dentro da pessoa e você não dá o acompanhamento na semana, aquilo dá chute na cabeça da pessoa. Porque você mexe com uma crença, você mexe com uma dor que tem nela.
E se você não dá o acompanhamento, eu acho irresponsável. Então, por isso que eu não quis mais o processo de inteligência emocional de alto impacto. Então, eu modifiquei algumas coisas, que isso que eu vou colocar para o ano que vem. Então, traz aquela luz, mas não trata. Aí eu falei, não, tem que fazer um processo de acompanhamento, semanalmente. Entendeu? Uhum. E isso vai ser durante esse projeto, vai ser semanalmente durante um ano. Então ela vai pagar um valor e ela vai ficar um ano dentro do processo. Só que esse processo vai ser em grupo, né? Não vai ser individual. Ah, não, eu quero individual. Aí ela vai pagar a parte e vai pagar o preço pelo tempo. Sim. Né? Mas é bem legal o projeto, bem legal. Isso é algo que talvez, não sei se você está pensando, mas dá para implementar dentro das empresas, né? Sim, dentro dessa ramificação tem as empresas. Porque eu vou trabalhar dentro daquelas 8 áreas. Muito bom. Douglas, você falou que tinha um compromisso, né? A gente até passou do horário aqui. Se deixar, a gente fica a noite toda, já são 9 horas. Você tem... Não, mas se vocês quiserem trazer alguma coisa que é mais importante aí, pode trazer, a gente. Não, acho que foi legal, sim. Eu particularmente não conhecia nada disso, né? A gente conversou um pouco, mas bem superficialmente. Acho que para mim agregou. É porque assim, você consegui entender. Você volta aqui depois também, quando você estiver mais tranquilo, para falar um pouco mais. Até porque é um papo interminável, né? Se deixar a gente vai embora. Aqui eu falei bem superficial. Exato, Quando você entra no processo de leitura, eu coloco várias folhas aqui e, sabe, vou desenhando, vou marcando, sabe, e aí vou passo a passo. Quanto tempo dura uma sessão, mais ou menos? Então, para leitura ela demora 20 minutos, 25 minutos. Para leitura. Tá. Eu tenho os pontos principais ali na leitura. Uhum. Isso é uma parte. Aí depois da leitura eu faço uma devolutiva. Aí eu falo tudo o processo que a pessoa está mostrando. Aí eu valido, ela vai me fazer 3 perguntas e aí depois eu valido isso aí, dentro dessas 3 perguntas, tá? E aí eu dou um passo para ela seguir. Então, o processo da leitura é um processo de identificação. Se ela quiser continuar depois, aí eu faço um outro processo, que é são 5 sessões que eu faço com ela. E aí 5 sessões eu vou trabalhando 5 traços, um traço por semana, dores e recursos. Eu tiro ele da dor e vai para o recurso. A tarefa para casa. A tarefa para casa. Só que essa tarefa para casa é todos os dias. O telefone eu deixo, ela fala assim, qualquer momento que acontecer qualquer coisa, você pode me mandar mensagem. Se eu estiver fazendo alguma coisa, eu não vou responder, mas depois eu vou lá e respondo. Faz isso. Legal. Eu dou esse acompanhamento com ela. Entendeu? Muito bom. E agora, a fisiognomonia, nossa, a fisiognomonia é muito profunda, muito profunda. Ali você tem um resultado. Na fisiognomonia tem um processo que eu faço, que é um dossiê. Dá mais ou menos umas 50 páginas da pessoa. Eu vou pegando ponto a ponto do rosto. Expressão, melasma, marcas, tudinho. Formato do olho, do nariz, da boca. São 100 pontos da face. Se tiver um pontinho, vamos dizer, aqui, no meio da sua sobrancelha, ela tem um significado de um tempo da sua idade. De um acontecimento. Pode ser do passado, pode ser do futuro. Uhum. E ela dá. Entendeu? Doideira, né? Doideira, curioso. Precisamos conhecer um pouco mais. E você também, se quiser conhecer um pouco mais, entre em contato aí com o Douglas. Chama ele para bater um papo. Será um prazer. Eu acho que na sua empresa, melhorar a sua equipe, melhorar você, os seus relacionamentos, a sua vida. Acho que o objetivo é esse, né? Acho que o objetivo é... Porque nós queremos que todos alcancem o sucesso, seja lá o que signifique para você. É isso aí. Porque sucesso é ter o objetivo realizado. É isso aí. Douglas, brigadão, cara. Papo legal, gostei bastante. Espero que você também esteja aproveitando toda essa informação. Você também. E é isso. É isso. Recadinhos? Recadinhos. Sempre acompanhar nosso Café Govone. Sempre falando dos nossos parceiros. Naju para fazer a estratégia de marketing da sua empresa, do seu negócio. E VF Móveis para montar o seu ambiente corporativo ou o seu home office. Assistiu o programa que teve um insight e quer saber mais? Comenta aqui. O Instagram também nosso lá, a gente responde vocês. E a gente faz essa ponte. Vai estar a rede aqui do Douglas também para chamar ele diretamente no Instagram, caso você queira. Quiser vir bater um papo, tomar um café com a gente bate esse papo, faz essa ponte também. Marca uma reunião aqui para todo mundo crescer. Isso aí. Curta, comente, compartilha e se inscreva no canal. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Valeu.